Fala, engenheiros, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Brito Engenharia Estrutural. A gente vai estar dando continuidade hoje à nossa série W-File revelado, estruturas de aço, tá? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo o terceiro exercício proposto, né, do capítulo 3, ligações parafusadas, tá, pessoal? Então, esse problema resolvido, ele está na página 3.5.3, na página 81, tá? Pessoal, a gente tem trabalhado nessa série exercício já resolvido do Walter File, tá? Só que eles têm alguns passos, né, que muitos alunos ficam em dúvida e aí às vezes se perdem, né, na resolução e acha confuso. Então, o objetivo dessa série é estar tirando essas dúvidas dos alunos, tá, pessoal? Então, o exercício diz o seguinte, ó: dimensionar uma ligação parafusada entre um perfil U e uma chapa para suportar uma solicitação de tração de projeto igual a 640 kN. Verificar a dimensão do perfil que satisfaz o problema. O aço é ASTM A36, parafuso de alta resistência ASTM A325 e em ligação do tipo apoio. Então vamos lá, pessoal, ver as informações que são fornecidas na questão, tá? Primeiro, a gente vai estar usando o perfil U. Pessoal, esse perfil U, as propriedades geométricas dele são dadas no livro, né? No livro ainda. Lá no final só tem uma parte que a gente vai precisar estar usando uma informação de fora do livro, tá? A respeito dos gabaritos de furação, tá bom? Vai ser ligado a uma chapa, vai só suportar uma solicitação de tração, tá? Então tá aqui a força, ó, no sentido tracionando. E de projeto, tá, pessoal? Ou seja, a gente não vai precisar fazer as ações combinadas de projeto, tá? Uma vez que ele já dá a solicitação como de projeto, então a gente vai calcular para ela, tá? De 640. Então ele quer que a gente verifique a dimensão do perfil, ou seja, a gente tem que escolher, tá? Qual perfil a gente vai estar usando, ele não disse no enunciado, tá bom? E informa que será usado o aço ASTM A36. Então a gente vai estar usando esse aço tanto no perfil U quanto na chapa, tá? Já nos parafusos é para ser usado o aço ASTM A325, que vai ser de acordo com parafuso de aço de alta resistência, tá bom? E esses parafusos vão estar trabalhando em ligação do tipo apoio. Isso é importante, pessoal, porque parafusos de alta resistência, eles podem ser dimensionados para a ligação do tipo apoio e para uma outra ligação que a gente não trabalhou ainda, né? Até porque a gente só tinha trabalhado com parafusos comuns, né? Que é a chamada ligação tipo atrito. Isso aí vai ficar para o próximo exercício, tá, pessoal? Que a gente vai trabalhar um pouco o que seria essa ligação tipo apoio, qual a diferença dela que a gente vai estar trabalhando com a ligação tipo atrito e qual a diferença entre essa ligação tipo atrito para uma ligação tipo apoio, que é a que a gente vai estar usando até o exercício de hoje, tá ok? Beleza, então aqui tem uma vista do perfil, tá? Tá aqui a solicitação. E como vocês podem ver, a gente não sabe ainda quantos conectores serão usados, nem o espaçamento entre eles, nem o espaçamento entre os conectores e a extremidade do perfil, tá? As informações não são dadas. Por mais que no file ele já mostre no desenho essas informações, a verdade é que elas terão que serem descobertas durante a resolução do problema, tá? É tanto que ele pede que dimensionar a ligação. Tá bom, beleza, vamos para o próximo slide. Pessoal, como a gente viu nos problemas resolvidos anteriores, a gente precisa fazer essas 4 verificações, tá? Corte nos conectores, pressão de apoio e rasgamento da chapa de nó, que alguns parafusos vão ser determinados pela pressão de apoio e outros parafusos pelo rasgamento da chapa de nó. Depois a gente vai somar, né, o conjunto de conectores. Terceiro, a tração dos perfis e por último, né, o colapso por cisalhamento de bloco. Então a gente tem que fazer essas 4 verificaçõezinhas, tá ok? Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é escolher o diâmetro do conector, tá? Porque ele não diz, ele só diz que o parafuso será de aço de alta resistência, tá? Será um parafuso de alta resistência com aço ASTM A325, mas ele não diz qual é, tá? Então beleza, como é que a gente vai fazer para escolher o conector? A gente vai entrar nessa tabela 3.1, tá na página 69 do livro, tá? Propriedades mecânicas dos aços para conectores. E vim aqui nos parafusos de alta resistência, ASTM A325, tá? Ele divide aqui esses parafusos em 2 categorias. A primeira vai de meia polegada a 1 polegada e a segunda de 1 polegada a 1 polegada e meia, tá ok? Então, no caso aqui, pessoal, a gente sabe que um conector de 1 polegada já tem uma dimensão considerável, então a gente vai considerar aqui esse primeiro caso, tá? Vamos escolher um conector nesse intervalo aqui, tá bom? Que vai levar a um FY, né, um limite de escoamento de 635
e o FU, que é a tensão de ruptura de 825 MPa, tá? Beleza, então a gente tem essa outra tabela aqui, que é a tabela A5.2, na página 315 do livro, né? Do P-File, tá ok? E ela vai dizer o seguinte, ó, o primeiro diâmetro em milímetros disponível é o 16, tá ok? Então a gente vai escolher esse, o primeiro, tá? Só que a gente vai usar o correspondente dele no padrão americano, tá ok? Ou seja, vai ser o de 5/8 de polegada, e a gente vai estar usando as propriedades dele, tá ok? Lembrando que o parafuso de 5/8 de polegadas não tem 16 milímetros, tá? Ele tem um pouquinho menos. Beleza? Na verdade, o parafuso de 5/8 de polegadas ele tem 15,9 milímetros. E quando a gente for trabalhar em centímetro, a gente vai arredondar ele para 1,6. Às vezes, quando a gente puder fazer o que não vai ser um valor significativo, a gente vai fazer esse arredondamento, tá? O Walter Perfil ele faz isso, né? Então a gente vai seguir para que quando vocês vejam no livro, vocês consigam entender o que aconteceu. Tá ok? Então beleza, pessoal. A resistência a corte ela é dada pela equação 3.1a da página 70 do livro, tá? Né? Então essa equação fornece a resistência nominal. Para obter a resistência de projeto RD, basta pegar a resistência nominal RNV, dividir pelo coeficiente de ponderação γ 2. Nossa primeira aula, né, dessa série a gente viu os coeficientes de ponderação γ 1, γ 2, entre outros. Tá ok? Então é só fazer aqui 0,4 vezes a área bruta. Como é que eu obtive a área bruta? A área do ciclo πd ao quadrado sobre 4, né? Então π vezes 1,59 centímetros ao quadrado sobre 4 dá 1,98 centímetros quadrados. Então trouxe para cá. Dividido pelo FU, né? Que vai ser a... Cadê? Aqui. FU está sendo dado bem aqui para o nosso conector. No caso a gente pegou de 5/8, está entre meio e 1 polegada. Então 825 MPa ou 82,5 kN por centímetro quadrado. Voltamos para cá. Beleza, 32,5. Dividido pelo coeficiente de ponderação, isso nos leva a uma resistência de um conector só de 48,4 kN. Tá, pessoal? Aí agora eu já posso obter quantos conectores eu vou precisar. Por quê? Porque eu sei que a minha solicitação de projeto é 640 kN. Eu dividindo pela resistência de um conector só, eu já obtenho a quantidade de conectores necessários para resistir a essa solicitação. Isso deu 13,2 conectores, né? Então 13 não serão suficientes, então próximo número inteiro 14. Então podem se utilizar 14 parafusos, né? E as posições, como é que eu vou distribuir esses parafusos no meu perfil? Pessoal, é importante a gente garantir uma simetria em relação à linha neutra, né? Do nosso perfil, tá bom? Então eu joguei aqui, né? Seguindo o file, tá? 4 conectores na primeira fileira, na de cima, e na última fileira 4 também. E nas fileiras intermediárias eu botei 3 e 3, então ficou 7 do meio para cima e 7 do meio para baixo, 14 conectores, tá? E quais são os espaços entre os conectores, pessoal? Aí é dado aqui a figura 3.8, que vai mostrar os espaçamentos construtivos mínimos recomendados para os conectores, com a furação padrão que a gente vai estar utilizando, tá? E entre um conector e outro é 3 vezes o diâmetro, tá bom? Tanto na vertical quanto na horizontal. Aí foi o que eu joguei aqui. Agora falta de mencionar o espaçamento entre o conector e a extremidade, tá? Aqui por essa figura a gente vê que tem que ser no mínimo, tá? D mais 6. Por quê? Porque o nosso diâmetro é 5/8 de polegada, né? Praticamente 16 milímetros. E quando for menor que 19, a gente usa D mais 6. Então tá aqui, ó. Tá bom? Então esse espaço aqui, ele é chamado de G2, tá? Entre o eixo do primeiro conector até a extremidade do perfil. Tá bom? Então a gente já pode estimar, a altura desse perfil aqui, porque a gente sabe que aqui tem 3 vezes 3D, tá? São 3 vezes, tá? E aqui a gente tem D mais 6 para cima e para baixo também D mais 6. Tá ok? Então aqui eu fiz uma continha para a gente estimar a altura do nosso perfil, tá? Então 3 vezes 3D, 3 vezes 3 vezes 16, né? Que é o diâmetro. Mais 2 vezes, porque em cima e embaixo, né? D mais 6, ó. Diâmetro 16 mais 6 milímetros. Isso aqui levou a 188, tá, pessoal? Então, no mínimo, a gente precisa de um perfil U que tenha 188 milímetros de altura, tá? Pessoal, aí aqui tem essa tabela. Essa é a tabela A.6.3, tá na página 320 do file, tá ok? E aí ela vai dar aqui, ó. Esse H aqui é a altura dos perfis U, tá bom? 152, 203, 254, 304,8, tá? E embaixo é a altura em polegada, tá? Só que acontece?
tá? Nós temos aqui que no mínimo seria 188. Então, a princípio, se a gente pegasse esse de 203 já satisfaria, tá? O de 152 não satisfaz. Só que vai ficar bem apertado, né? Quando a gente for calcular as resistências, né? Quando formos fazer as 4 verificações, vai ficar muito apertado e pode ser que não satisfaça. Realmente não realmente não satisfaria, tá? Então a gente vai pegar essa próxima aqui, tá? A de 254 milímetros de altura, que corresponde a 10 polegadas, tá bom? E aí o que a gente vai fazer? Pessoal, a gente acabou de ver aqui, né, que por essa figura 3.8, a distância entre o eixo do conector até a extremidade do perfil é no mínimo D mais 6. Só que acontece, pessoal, existem algumas dificuldades, né? Antes eram maiores na hora de fazer a furação desses perfis, tá ok? E nas indústrias de fabricação, ficava mais fácil fazer um gabarito, né, e padronizar essas distâncias, ao invés de deixar livre para o projetista, tá bom? Então, a gente vai entrar aqui no livro do Pfeil, não. É outro livro, tá, pessoal? Hoje eu vou usar uma referência a mais, além do Pfeil, que no Pfeil não vai ter essa informação, tá? Desse gabarito de furação. E a gente vai encontrar o livro aqui, ó. Deixa eu abrir o navegador rapidinho. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês o navegador. Como é que vocês vão encontrar esse livro? Pessoal, vocês vão escrever aqui na caixa de pesquisa, tá? Aqui, ó. Deixa eu abrir. Hot Rolled Carbon Steel Structural Shapes, tá ok? Aí você abre aqui o primeiro resultado, tá? Cuidado só para não clicar em anúncio, tá? Mas é o primeiro resultado e você pula o anúncio, tá ok? Vai carregar aqui o livro, tá bom? Então, o livro está disponível aqui no site oficial, tá, pessoal? No site que publicou mesmo o livro, a ISC, tá? Fica aí para efeito de curiosidade, o que é a ISC, tá? A ISC é a American Institute of Steel Construction, tá bom? Então eles publicaram esse livro aqui. Aí ele vai estar dando algumas propriedades dos perfis, tá? No caso, a gente está usando o perfil U. Aí ele, se eu não me engano, ele está na página 20 e alguma coisa. Essa daqui, tá ok? No caso, tá aqui, ó, perfil U. O que interessa pra gente é essa distância aqui, ó, o G2, tá? Deixa eu ver se tá aparecendo, tá? Distância G2, que vai ser a distância entre a extremidade, tá? Entre a extremidade do perfil e o ponto de furação, tá? É o G2. No caso, a gente escolheu, deixa eu olhar aqui de novo, o perfil de 10 polegadas. Então vamos lá no livro, tá? Então a gente desce aqui, ó, depth. Esse depth aqui vai ser a altura do perfil U, tá? Aí chegamos aqui 10, tá em polegadas, tá, pessoal? Tá no padrão inglês, esse livro é em inglês. Então 10. E a gente quer o G2, tá? O G2 está aqui nessa coluna, ó. Deixa eu dar um zoom em grande. O G2 está aqui nessa coluna, deixa eu fazer assim. Aí a gente desce até chegar em, ó, aqui, ó. G2 abreviação de int, né, polegadas. Então 10 tá aqui, chegamos, 2,5, tá? Pessoal, é interessante a gente observar, ó, que esse 2,5 também vale, tá? Pro de 12 polegadas, pro de 9 e pro de 8, tá? Então se, por exemplo, eu fosse fazer um redimensionamento, eu poderia tranquilamente redimensionar ele pro de 12 polegadas ou até pro de 9, meu rosto está na frente, ó, ou até pro de 9, tá? Começaria a ficar complicado eu redimensionar ele para um de 13 polegadas, por exemplo, porque aí o G2 já mudou. Agora é 2 3/4, tá? Então é 2,5 tanto para o de 10 quanto para o de 12 quanto para o de 9, tá? Então, se eu precisar redimensionar para um desses dois aí, não haveria problema, tá? O de 8 não, o de 8 já muda, ó. Vai para 2 1/4. Beleza. Então, quiserem pesquisar esse livro, é só ir no Google e digitar tranquilamente, tá bom? Vocês podem precisar. E tem propriedade para outros tipos de perfil, tá, pessoal? Não só U, como cantoneira também, tá? No Pfeil até mostra essas propriedades, tá? Mas apenas para cantoneiras, tá, pessoal? Então vamos voltar aqui pro slide. Beleza? Tranquilo. Deixa eu passar aqui. Tá bom. Então a gente já obteve aqui, pessoal, que na verdade esse G2 é 63,5 milímetros, tá bom? Agora a gente pode estar fazendo a correção, né, da altura do nosso perfil. Por quê? Porque eu tinha considerado apenas D mais 6. Eu tinha apenas considerado 22. Mas na verdade ele é 63,5. Então eu tenho que recalcular, ó. Então agora eu faço, ó, 2 vezes 6,4 centímetros, tá? Arredondei. 2 vezes 6,4, porque em cima e embaixo. Mais 3 vezes 3D, tá? 3 vezes 3 vezes 1,6
tá? Porque o nosso diâmetro é 16 milímetros. Isso dá 272. E o que a gente identifica aqui? Que quando eu escolhi o perfil U de 10 polegadas, ele só tem 254, tá? E na verdade eu preciso de um de 272, ou seja, não vai servir, tá? Eu vou ter que redimensionar ele agora por de 12 polegadas. Não tem problema, porque a gente viu lá que a furação dele, né, o gabarito dele também é 2 polegadas e meia, então não gera problema, tá? Assim, pessoal, 2 polegadas e meia é 63,5 milímetros, tá? 2 polegadas e meia, 63,5 milímetros. Beleza? Então, já sabemos qual altura usar, tá? No caso é o de 12 polegadas. A gente vai escolher um deles, tá? Porque a gente observa aqui que tem vários, ó, né? Vários perfil U de altura 12 polegadas. No caso, a gente vai pegar o mais leve deles, tá, pessoal? Isso aqui, a leitura dele é a altura pelo peso linear, tá? Então, tem um de 30,7 kg por metro. Aí vai até 59,6 kg por metro. A gente vai pegar o mais leve, no caso é o 30,7, tá ok? E aqui nessa tabela eu já destaquei algumas propriedades, né? A primeira é o XG, essa dá mais da extremidade à direita, tá? 1,77, isso é a abscissa do centroide, tá? Aí a área em centímetros quadrados 39,1 e T0 é a espessura dele, tá aqui 7,11 milímetros, tá bom? Beleza, agora a gente vai para a próxima verificação, né? Uma vez que a gente já dimensionou ele para resistir a corte, então o corte já foi. Agora vamos para a segunda, tração na chapa, tá ok? Então, a tração na chapa, pessoal, a gente precisa fazer duas verificações, uma pela área líquida e uma pela área bruta, tá bom? Então, a área bruta, quanto é que vai valer? Tá aqui, ó. Já tira daqui direto, ó. A área da minha seção transversal, 39,1. A minha área líquida será a minha área bruta, menos o que eu perdo pelos conectores, tá? Pessoal, é bem legal, conforme vocês já viram nas aulas anteriores, a gente observar essa estrutura em 3D, tá? Tá bom? Facilita o entendimento, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu poderia até ter abrido antes, mas vou abrir agora, tá? Deixa eu abrir aqui o SketchUp. Então, esse aqui é o nosso perfil U, tá, pessoal? Esse aqui é o nosso perfil U, ligado aqui a uma chapa, tá? Só tem um porém aqui, que eu fiz ele com 1, 2, 3, 4 vezes 4, 16 furos. Então eu acabei não me atentando a isso, tá? Mas na verdade esses dois últimos furos aqui não tem, tá? Tá bom? Então esses dois aqui não tem, ó. Esses dois aqui que eu tô mostrando com o mouse. Só os outros 14, tá bom? Os 4 aqui da primeira e última fileira e os 3 das fileiras intermediárias. Tá? Então tá aqui o nosso perfil U, né, sendo tracionado, ó, ligado aqui essa chapa. Tá bom? Vamos voltar aqui pro slide. Vou voltar pro slide agora. Beleza. Ó, aqui eu tava com 2 furos a mais, mas vamos lá. Então, quem vai ser a nossa área líquida? Vai ser a nossa área bruta, né, que eu tiro aqui direto da tabela, 39,1, tá? 39,1. Aí menos a parte que eu perco com os conectores, ó. Lembrando que, qual é a parte tracionada? Deixa eu mostrar para vocês no SketchUp. Qual é a região que está sendo tracionada? Vamos abrir aqui. Vou explodir aqui. Tá. Então a região que é tracionada, pessoal, é essa aqui, ó. Eu vou até pintar. Deixa eu ver aqui, mudar a cor. Cadê? Deixa eu ver aqui, ok. Beleza. Essa aqui é a minha região tracionada, tá, pessoal? Só que bruta, né? Porque se a gente observar mais pra cá, ó, esses conectores aqui, a furação deles vai fazer com que eu perca um pouco de área. Então eu preciso descontar essa área, né, para poder obter a área líquida. Tá bom? Vamos voltar lá. Deixa eu mostrar o slide. Beleza. Então vamos lá. Então a minha área líquida vai ser 39,1, que é a área bruta, menos, ó, 4 vezes, por que 4? Porque são 4 conectores, tá, pessoal? 4 conectores. Aí vezes o diâmetro. O que acontece agora? Como a gente viu nas aulas passadas, pessoal, quando, além do diâmetro do conector, em um furo eu vou ter a folga padrão, que é 1,5 mm, tá? Ou 0,15 milímetros, ou 0,15 centímetros, tá? E, além disso, quando a gente faz
a furação dessa chapa, né, por punção, por puncionamento, isso acaba deteriorando o perímetro ao redor do furo. A gente considera que essa parte que acaba sendo deteriorada tem 2 milímetros, tá bom? Então a gente precisa aumentar o diâmetro desse furo, além dos 15 da folga, também além do 1,5 mm da folga, mas também 2 milímetros desse perímetro perdido na furação do nosso perfil, da nossa chapa. Então vai ficar 39 menos menos 4 conectores, né, 4 furos, né, vezes o diâmetro chamado de fictício, que é o diâmetro nominal mais 0,35, ou seja, mais 1,5 milímetros mais 2 milímetros, tá? Ou seja, 3,5 milímetros, que é 0,35 centímetros. Aí multiplicando aqui pela minha espessura para poder achar a área, dá 33,56 de área líquida. Só que é o seguinte, pessoal, como a gente viu nas aulas passadas também, deixa eu mostrar aqui no SketchUp, quando a gente tem uma ligação onde parte do nosso perfil não vai trabalhar na transferência dos esforços, ou seja, nesse caso aqui, ó, quem vai trabalhar efetivamente ou trabalhar mais na transferência dos esforços é a alma, ó. As abas não vão trabalhar tanto, né? Então a gente precisa aplicar um fator redutor, né, na resistência de tração, tá bom? A gente precisa aplicar um fator redutor, né? Então a gente pega a nossa área líquida, aplica um fator redutor e aí a gente obtém a chamada área líquida efetiva, tá? Então aqui, ó, a área líquida efetiva vai ser igual a CT, que é um fator redutor, vezes a área líquida. Isso acontece em perfil U, cantoneira, tá? Entre outros exemplos, tá, pessoal? No exercício anterior de cantoneira isso aconteceu também. Beleza, esse fator redutor ele vai ser 1 menos EC, que é a excentricidade, né? No caso aqui vai ser a abscissa do centroide, tá bom? Deixa eu abrir aqui a tabela, cadê? Teve uma tabela legal pra gente ver, tá? Tá aqui, ó, vai ser o nosso XG. Qual é a tabela que eu... Só um minuto, pessoal. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui, pessoal, o XG, ó. Ó, tô mostrando com o mouse, XG, tá? Ele tá aqui no cantinho, é a última coluna, tá? 1,77. Essa vai ser a nossa excentricidade, tá? Do perfil. Aí dividido por L, onde L vai ser o comprimento da nossa ligação, tá? Então você pega do primeiro conector até o último, tá ok? Então 1, 2, 3 espaços, né? Cada espaço mede 3 vezes o diâmetro. Então deixa eu esconder meu nome aqui, que ele tá bem na frente. Então o L, né, que é o comprimento da ligação, ser 3 vezes, né, 3 espaços, vezes 3 vezes o diâmetro, 3 vezes 1,6, tá? Isso dá 14,4 centímetros, tá bom? Então esse aqui vai ser o nosso CT. Lembrando que ele sempre tem que ser maior que 0,6, tá, pessoal? Vou até fazer rapidinho aqui na calculadora. 1 menos 1,77 dividido por 3 vezes 3 vezes 1,6, tá? Ele dá 0,87, tá, pessoal? Se ele desse menor que 0,6, eu teria que adotar o CT como sendo 0,6, tá? Vamos pra frente agora. Beleza, então tá aqui a nossa área líquida efetiva, ó, 1 menos 1,77 vezes 14,4, tá? Tirei as informações daqui. Aí vezes a área líquida, né? A área líquida a gente achou bem aqui, ó, 33,56 centímetros quadrados. Aí vezes FU, FU tá aqui, é a resistência à ruptura, tá? Em MPa 400 MPa, em kN por centímetro quadrado 40. Tá bom? Dividido pelo coeficiente de ponderação, gama 2, 1,35, né? Isso dá 872, que é maior que a solicitação, né? A solicitação de projeto é dada bem aqui. Cadê? 640 kN. Tá? Beleza. Tá aqui, 640. Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo um bebê chorando, mas meu filho tá com a mãe dele. Tá? Vamos terminar aqui rapidinho. Beleza. Aqui a gente calcula a resistência agora pela área bruta, tá, pessoal? Aqui a gente vai tirar direto da tabela, tá? A área, tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, a área 39,1. Beleza, substitui aqui 39,1. Agora a gente vai usar FY, né? FY vai ser o limite de escoamento, tá? 250 MPa ou 25 kN por centímetro quadrado,
tá bom? Dividido agora por gama A1. Pessoal, o gama 1 e o gama 2, esses coeficientes de ponderação, a gente deu uma olhada bem legal na primeira aula, tá, dessa série. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu vou até deixar o card por aí para vocês clicarem, tá ok? Então isso vai dar uma resistência, no caso de escoamento da seção bruta, de 889 kN, tá? Pessoal, as duas ficaram maior que a solicitação. No caso, a gente consideraria como resistência de tração a menor das duas, tá? Que seria 872, mas mesmo a menor delas ficou maior que o 640, que é a solicitação, então verificou, tá? Então verificamos, a gente dimensionou já para a quantidade de conectores para satisfazer a resistência a corte, aí agora satisfez também a resistência à tração, tá? Então vamos para a próxima, né? Que a gente vai pegar o caso da pressão de apoio e rasgamento da chapa. Pessoal, o que acontece? A gente tem vários conectores na nossa ligação. Alguns conectores, a resistência deles vai ser determinada pela chamada pressão de apoio, que vai ser o contato entre o fuste do conector e a chapa, tá? E o rasgamento da chapa em si, tem um desenho bem interessante no Walter Perfil. Acho que eu vou botar aqui na tela para vocês verem qual é a página que tá, para darem uma olhada, que explica direitinho o que seria essa pressão de apoio e esse rasgamento da chapa, tá bom? Mas a gente já viu também isso nas aulas anteriores. No caso, alguns conectores, né, a resistência deles vai ser determinada pela pressão de apoio, né, o contato do fuste com a chapa, tá? E outros pelo rasgamento da chapa, tá? Outros conectores. Então, cada conector vai ter um caso diferente. E aí no final é só a gente somar, né, a resistência de cada um deles, sendo que quando for determinado pela pressão de apoio, a gente calcula a resistência por essa equação 3.2a da página 70. E quando a resistência for determinada pelo rasgamento da chapa, né, a gente vai calcular pela equação 3.2b da página 71, tá bom? Como é que a gente faz para saber se nesse conector o determinante, a resistência dele vai ser determinada pela pressão de apoio ou pelo rasgamento? Eu observo esse valorzinho A, tá? Que é a diferença entre as bordas dos furos, tá? Quando é um parafuso de extremidade, ou um parafuso chamado externo, vai ser entre a borda do furo e a extremidade do perfil, tá bom? Quando for um caso de um parafuso interno, né? Então ele está no meio entre outros dois conectores, dois parafusos, então vai ser a distância das bordas entre elas. Tá ok? Então esse valor de A vai assumir dois valores diferentes, tá bom? E quando ele for menor que 2 vezes o diâmetro nominal, né, quem vai controlar o dimensionamento vai ser o rasgamento, tá? Essa equação aqui de baixo. Quando o caso for contrário, ou seja, o A maior que 2D, né, vai ser o estado limite de ovalização, que também é chamado de pressão de apoio, né? Esse que vai ser determinante. Quando for igual, por exemplo, se A for igual a 2D, aí tanto faz, as duas fórmulas vão levar ao mesmo resultado, ok? Já vimos isso também nas aulas passadas. Então vamos lá, tá aqui o nosso perfil U, tá ok? Então aqui a gente vai ter dois parafusos externos, ó. Esse que eu tô mostrando com o mouse de cima e esse de baixo, tá bom? E aí para eles quanto é que vai valer o A? Vai ser a distância entre a borda do furo até a extremidade do perfil, tá? Então vai ser 3D. Então vai ser 3D, ó, aqui ó, a cota de eixo a eixo, tá? Menos eu vou descontar, né? Esse semidiâmetro aqui, esse raio desse furo, tá bom? Então vai ficar 3D menos meio D. Isso dá 2,5D, que é maior que 2D. Então, o A aqui, né, ficou maior que 2D, então o que vai ser determinante vai ser a pressão de apoio. Para os parafusos internos, né, que são 12, todos os outros, a gente vai ter que o A vai ser o espaço entre eles 3D. Só que agora entre uma borda e outra, a gente vai ter um semidiâmetro aqui desse lado esquerdo e um semidiâmetro aqui do lado direito, isso vale para todos, tá bom? Então fica 3D menos meio D menos meio D, que é 3D menos D, ou seja, 2D. Isso quer dizer o quê? Que A deu igual a 2D. Então tanto faz se você dimensiona, né, pela pressão de apoio ou pelo rasgamento da chapa. Como a de cima deu pressão de apoio, a gente vai usar a de baixo também pressão de apoio. Então todos os 14 parafusos vão ser conectados pela mesma equação. No caso, é a equação 3.2a da página 70, tá? De pressão de apoio. Então vai ficar 2,4 vezes o diâmetro nominal 1,6 vezes a espessura, né? Que isso aqui vai ser tirado da tabela. Ó. A espessura T0 tá bem aqui, ó, né? E vai valer 7,11 milímetros ou 0,71 centímetros, tá? Deixa eu ver onde a gente está aqui. É aqui. Isso, 0,71 centímetros, tá aqui, ó. Aí F1, né, a tensão de ruptura, 40 MPa para o aço MR250, né, a gente já viu nas aulas passadas que o aço
STMA 36. No Brasil, o equivalente dele é o aço de média resistência MR250. Tá ok? Ele tem uma resistência à ruptura de 400 MPa, como a gente viu na tabela agora há pouco. E aí, ao total são 14 conectores, né? Divido aqui, essa fórmula, essa equação aqui me dá a resistência nominal. Para mim obter a de projeto, eu divido pelo coeficiente de ponderação gama A2, tá? 1,35. Isso me dá uma resistência, né? A pressão de apoio e rasgamento da chapa de 1.131 kN, tá? Isso é maior que a minha solicitação de projeto 640, tá? Então satisfez. Beleza? Aí a última verificação que falta, pessoal, é a cisalhamento de bloco, tá ok? A fórmula para verificação da resistência de cisalhamento de bloco é dada pela equação 2.9, tá, pessoal? E ela está disponível na página 43 do livro, tá bom? E aí, para a gente poder usar essa fórmula, a gente vai precisar conhecer a nossa ANV, que é a nossa área líquida cisalhada, né? A nossa ANT, que é a área líquida tracionada, e a nossa AGV, que é a nossa área bruta cisalhada, tá bom? Além disso, vocês estão vendo aqui o coeficiente CTS. Pessoal, esse coeficiente CTS, como a gente já viu nas aulas passadas também, ele vai ser um coeficiente que vai variar de acordo com a tensão ela ser distribuída de maneira regular ou não no nosso perfil, tá bom? Nesse caso a gente vai considerar que ela se distribui uniformemente, ou seja, CTS nesse caso vale 1, tá bom? Beleza, então daqui vamos começar pela área líquida tracionada. Pessoal, eu vou colocar o SketchUp aqui, que aí vai ficar mais fácil de vocês verem. Pessoal, é importante lembrar que, né, deixa eu fazer assim primeiro, né? Olha só, deixa eu vir aqui mais uma vez. Deixa eu ver se tá aparecendo legal para vocês. Tá. O que é o cisalhamento de bloco? A gente já viu nas aulas passadas, pessoal. Existe uma tendência de que essa tração arranque, ó, arranque a chapa desse jeitinho, né? Arranque essa parte do perfil e sobre o que? Esse bloco interno, tá? Aí a gente pode até isolar ele aqui, ó. Explodir. Isolar ele aqui da chapa, tá? É isso que tende a sobrar, tá? É isso que tende a sobrar. Deixa eu tirar isso, tá atrapalhando. Beleza. É isso aqui que tende a sobrar, ó, né? Esse bloco interno, é por isso que tem esse nome de cisalhamento de bloco, como se o restante do perfil fosse arrancado, né? Cisalhasse, tá ok? Então vamos lá, é a partir disso que a gente vai calcular nossas áreas, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, beleza? Deixa eu fazer assim. Então a primeira área que a gente vai calcular, pessoal, é a chamada área líquida tracionada, tá? Qual é a área líquida tracionada? É importante, pessoal, que a gente observe qual é o sentido da força, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu vou deixar só a força para que a gente veja qual é a parte que está sendo tracionada. Deixa eu puxar a força. Aqui, mover. Tá aí, ó. Beleza. Então, qual é a parte que está sendo tracionada? Eu vou pintar, pessoal. É essa daqui, ó. Deixa eu pintar aqui, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá pequeno, mas deixa eu melhorar. Tá aqui, pessoal. Essa área aqui que está sendo tracionada. Vou pintar aqui de outra cor. Tá, branco, não tem problema não, tá? Beleza. Então essa é a parte que é tracionada, tá? Então como é que eu calculo ela? 3 vezes, ó. Tem 3 regiões brancas, ó. Então 3 vezes, aí 3 vezes o diâmetro, porque o espaço de eixo a eixo é 3 vezes o diâmetro, tá? Foi determinado. Posso até fazer assim que vai melhorar ainda. Calma, ainda mais. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Posso voltar aqui pro lado. Colocar aqui. Tá? Eu posso fazer assim. Deixa eu salvar. Acho que agora ficou bom. Beleza. Então 3 vezes, né? 3 vezes. Vou mostrar por quê. 1, 2, 3 vezes o diâmetro. Tá? Perdão, bati aqui no microfone, não sei se fez barulho. Então, 3 vezes o diâmetro, né? 1,6. Aí agora eu multiplico pela espessura, tá? Pela espessura ali, ó. 0,71. A gente tirou da tabela. 2 vezes por quê? Não, pessoal, já tô olhando aqui a área bruta cisalhada. Rebobina aí, vamos voltar um pouquinho. Então, 3 vezes o diâmetro, menos 3 vezes 1,95. Por quê? Porque a gente tem, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente tem um conector, aqui a gente tem outro conector, ou seja, já dá 2,
Cada 2. Aqui embaixo tem meio conector, meio furo, né? E aqui em cima meio furo também. Então, 1, 2, meio com meio, 3. 3 furos. Tá? 3 furos. Quanto é que vale o furo? Pessoal, a gente está considerando aqui a parte que vai efetivamente trabalhar. Ou seja, a gente tem que considerar nesse caso o diâmetro fictício. Tá? A gente vai tirar dali a folga padrão, que é 1,5 mm. Vai tirar também a parte deteriorada por furação e puncionamento, que já são 2 mm. Então dá 1,95 centímetros, tá? Nesse caso aqui eu considerei o diâmetro nominal, porque quando eu dimensionei meus espaçamentos, eu ainda estava considerando esse 3D aqui como diâmetro nominal, né? De acordo com o que a gente viu no começo da questão, tá? Aí uma vez que eu calculei essa altura aqui, menos a parte perdida pelos conectores, é só multiplicar pela espessura, obtém a área da 6,1 cm² de área líquida tracionada. A próxima agora, pessoal, a gente obter a nossa área bruta, tá? A nossa área bruta cisalhada. Deixa eu voltar aqui. Agora não está mais atrapalhando, tá? Então, área bruta cisalhada. Vamos ver aqui no SketchUp qual é a nossa área bruta que está sendo cisalhada. Vou pintar aqui de outra cor. Ó. Aqui, pessoal. Né? No caso que eu estou pintando, na verdade, é a área líquida, né? Porque a área bruta ela não vai descontar. Não vai descontar esses conectores, tá? Mas essa região aqui. E aí embaixo também, né, pessoal? Embaixo também tinha uma parte aqui do perfil que também está sofrendo cisalhamento. Tá ok? Aí já podemos voltar aqui, beleza? Deixa eu só melhorar aqui. Então tá aí. Deixa eu aumentar um pouquinho, acho que dá. Ótimo. Então quanto é que vai ser a minha área bruta cisalhada? Primeiro, que vai ser 4 vezes, ó. Vamos olhar por aqui, ó. Tô mostrando o mouse aqui nesse desenho da direita, ó. 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços. E cada espaço tem 3 vezes o diâmetro. Então 4 vezes 3D, 4 vezes 3 vezes 1,6, vezes a espessura. A espessura que eu estou mostrando agora aqui em cima. Ó. A espessura do nosso perfil U, que é 0,71. E 2 vezes porque é em cima e embaixo. Ou seja, a área bruta cisalhada dá 27,3 cm². Agora vamos calcular nossa área líquida cisalhada. Quem é a área líquida cisalhada? Vai ser a minha área bruta cisalhada menos o que eu perdi com os conectores. Então eu peguei esse 27,3 e trouxe para cá. Tá? Aí agora eu vou tirar, ó, 2 vezes, por quê? Uma vez em cima, outra vez embaixo, 2 vezes. Aí 3 vezes e meia, por quê? Porque eu vou ter 3 furos e meio, ó, que estão sendo perdidos, ó. 3 furos e meio, tá? Que a gente pegou bem no eixo dessa aqui para fechar. Toda vez a gente tira no eixo para o cisalhamento de bloco, tá? Então 3 vezes e meio vezes o diâmetro fictício, 1,95. Aí agora vezes a espessura, né? Porque eu tenho que calcular essa área perdida. E isso vai dar uma área líquida cisalhada de 17,6 cm². Beleza, pessoal, vou voltar meu rosto agora. Agora é só substituir na fórmula, tá, pessoal? Substituir aqui, ó, na fórmula. Então vai ficar, ó, 0,6 aqui, FU é 40 para o aço MR250. A área líquida cisalhada tá aqui 17,6, aí mais CTS que vale 1, né, para distribuição uniforme de tensões. FU 40, ANT também aqui 6,1, dividido pelo coeficiente de ponderação gama 2 que vale 1,35. Né, e aqui embaixo, né, vai ficar 0,6, FY, tensão de escoamento 25, AGV tá aqui 27,3, CTS 1, FU 40, tensão de ruptura, ANT, área líquida tracionada 6,1, dividido pelo coeficiente de ponderação gama 2, 1,35. Então é importante observar aqui nessa equação, pessoal, que ele está dizendo que o lado esquerdo tem que ser sempre menor ou igual que o lado direito, tá? Então basicamente eu vou calcular os dois lados e considerar como resistência a cisalhamento de bloco o menor dos dois, tá? O meu lado esquerdo deu 493 kN, o meu lado direito deu 484 kN, ou seja, a minha resistência a cisalhamento de bloco é 484 e é menor que a minha solicitação de projeto, que é 640. Isso quer dizer o quê? Que esse dimensionamento que eu fiz não satisfez, né, as condições necessárias. Tá? Não satisfez a chamada equação de conformidade, que, como a gente viu nas aulas passadas, a equação de conformidade ela diz que as minhas resistências têm que ser maiores que as minhas solicitações, né? E no caso aqui, a minha solicitação está maior que a resistência, né? Então a estrutura não vai manter a estabilidade. Então a gente tem que procurar alguma forma de contornar esse problema, tá, pessoal? Tem várias formas. Eu posso escolher outro perfil, tá? Um perfil de uma altura maior. Eu posso escolher aumentar a quantidade de conectores, eu posso aumentar o espaçamento entre os conectores, tá bom? Mas aí, pessoal, tudo que eu alterar,
isso vai trazer mais complicações para mim quando eu for verificar a peça, a ligação, porque eu tenho que fazer toda a verificação novamente. Então, pessoal, assim, a gente escolhe uma mudança que impacte menos nessa reverificação. Nesse caso aqui, o que a gente considerou melhor, seguindo, né, o Walter Peffel, ele adotou essa mudança, inclusive, foi aumentar o espaçamento entre os parafusos de 3 vezes o diâmetro para 4 vezes o diâmetro. Qual o problema? Quando a gente aumentou de 3 vezes o diâmetro, mas o seguinte, ó, ele aumentou apenas aqui, ó, para 4 vezes o diâmetro na direção da força, tá? Porque se ele aumentasse também, inclusive ele escreve assim no livro, eu não trouxe para cá. Ele aumenta o espaçamento entre os parafusos para 4 vezes o diâmetro na direção da força, ou seja, na horizontal, tá bom? Porque se ele aumentasse aqui 4D na vertical também, isso faria com que a altura, isso teria por consequência que a altura do meu perfil mudasse, né? E a gente viu até que o de 14, né, a gente pegou o de 12 polegadas, o de 14 ainda teria um G2, que é o espaçamento do furo até a extremidade do perfil, de 2 polegadas e meia. Mas se aumentasse muito, esse G2 já alteraria, então mudaria muita coisa. Então realmente o que faz mais sentido é aumentar o espaçamento entre os conectores na horizontal, tá, na direção paralela à força. E o que seria impedimento disso? Se a nossa chapa, né, de ligação não tivesse espaço suficiente para fazer isso. Não foi esse caso, não foi dito no projeto, né? Aí você vai ter que verificar cada projeto caso a caso. Só que quando a gente faz essa mudança para 4D, isso o Walter Peffel ele acabou não trazendo essa informação no livro, eu não sei se ele não identificou, não sei. Mas 4 vezes o diâmetro também não satisfaz, tá? Então qual é a saída? A gente aumentar para 5 vezes o diâmetro. 4D não é o bastante, tá, pessoal? A resistência de cisalhamento de bloco ainda não é suficiente. Todas as outras passam, tá? Mas cisalhamento de bloco ainda não passa com 4 vezes o diâmetro. Então a gente aumenta para 5 vezes o diâmetro, tá ok? Então vamos dar continuidade. O que a gente faz agora? A gente reverifica, tá, pessoal? Todas as verificações novamente. Aí começa lá pelo corte nos parafusos, tá? Corte nos parafusos. Pessoal, essa daqui não vai mudar. Por quê? Porque a área bruta do conector é a mesma. Eu não mudei o diâmetro do conector. Então, πd ao quadrado sobre 4 continua dando 1,98, tá? A resistência última é a mesma. O aço usado no conector ainda é um parafuso de alta resistência, 82,5. Ou seja, continua 677, né, que é maior que 640, satisfez. Beleza, é só dar uma olhada aqui no novo desenho. Ó. Na vertical permaneceu 3 vezes o diâmetro, na horizontal agora aumentamos para 5 vezes o diâmetro. Próxima verificação. Agora tração na chapa. Tá, pessoal? Tração na chapa. Essa daqui, pessoal, a nossa área líquida tracionada não vai mudar. Porque aqui na vertical, ó, que é a área, né, a área vai ter como altura essa vertical aqui para tração, permanece a mesma, a gente não alterou o 3D. Tá bom? Então continua sendo essa mesma área líquida aqui, 33,56, mas em uma observação, ó, o nosso EC permanece o mesmo, 1,77, mas o L, que é o comprimento da ligação, esse mudou. Porque antes aqui era 3D, então ficava 3 espaços de 3 vezes o diâmetro. Agora vai ser 3 espaços de 5 vezes o diâmetro. Eu até deixei aqui sublinhado. Então 3 espaços de 5 vezes o diâmetro. Agora dá 24 centímetros. Então a minha área líquida efetiva vai ser 1 menos 1,77 sobre 24 vezes a minha área líquida, 33,56, tá? Agora eu já posso substituir aqui na fórmula, tá bom? De resistência à ruptura da seção com furos, né? Da área líquida, tá? Então entro aqui com a minha área líquida efetiva, vezes a resistência à ruptura, 400 MPa, 40 kN por centímetro quadrado, divido tudo por 1,35, que é o gama A2. Tá? Isso deu 921, mudou um pouquinho, mas ainda é maior que 600 kN e continua satisfazendo. Aí a minha verificação do escoamento da seção bruta, né, que é uma verificação de tração também, só que usa na área bruta, não altera, porque a minha área bruta eu só tiro a tabela, continua sendo 39,1. E FY continua sendo 25, né? Que a gente continua usando o aço MR250. Tá bom? Então isso que dá 889 continua satisfazendo, continua sendo maior que 640. Tá? A próxima verificação agora é a pressão de apoio e rasgamento da chapa. Tá? Então aqui vai mudar o seguinte, pessoal. O cálculo do A. Eu vou tirar meu nome de novo aqui. Tá ficando em cima. Tá bom? O cálculo do A vai mudar por quê? Porque agora, ó. O A, que é a distância da borda do furo até a extremidade para os parafusos externos, agora vai ser 5D menos meio D.
dá 4,5D, continua sendo maior que 2D, então continua sendo pressão de apoio. E no caso de parafusos internos, agora é 5D menos meio D menos meio D. Tá bom? Então 5D menos D é 4D e continua sendo maior que 2D e continua sendo pressão de apoio. Então mudou o cálculo do A, mas deu a mesma coisa, tá? Porque quando eu for calcular aqui por pressão de apoio, ó, a resistência nominal ela vai ser 2,4 vezes o diâmetro nominal do conector, 1,6, vezes a espessura do nosso perfil, que é 0,71, tá? Vezes a resistência à tensão de ruptura, 400 MPa ou 40 kN por cm quadrado. E continua sendo 14 conectores. E para me obter a resistência de projeto, basta apenas dividir pelo coeficiente de ponderação, 1,35. Tá? Continua dando 1.131 kN, que é maior que 640, ou seja, satisfez também. Aí por último, né, para dimensionarmos o nosso perfil, é a verificação da resistência cisalhamento de bloco, que foi o que não verificou no caso anterior, tá, pessoal? Então a gente vai precisar calcular aqui a nossa área líquida tracionada, tá? Deixa eu tirar meu rosto aqui e botar o SketchUp. Deixa eu botar aqui que vai melhorar, ó. Tá bom? Aí, semelhantemente ao que fizemos antes, ó, a área líquida tracionada é essa branca, então 3 vezes 3, tá? Então, são 3 espaços, cada espaço medindo 3 vezes o diâmetro, não mudou na vertical, ó, tem até aqui, ó, menos 3 conectores, porque temos 2 aqui para conectores internos, 2 furos internos, aí meio furo em cima, meio furo embaixo, então meio com meio dá 1 inteiro, então 3 vezes 1,95, que é o diâmetro fictício, né? Que a gente não vai considerar para a resistência à tração nem a folga padrão e nem o perímetro perdido na furação por funcionamento, tá? Aí multiplico pela espessura, 0,71 dá 6,1 centímetros quadrados, tá ok? A minha área bruta cisalhada continua sendo a verde, tá bom? Lembrando que é em cima e embaixo, então essa daqui vai mudar, tá, pessoal? Porque são 4 espaços, ó 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 espaços, vezes o valor de cada espaço, que antes era 3D, agora é 5D. Então 4 vezes 5 vezes 1,6, sendo que esse aqui é o diâmetro nominal, tá? Aí vezes a espessura 0,71, como é em cima e embaixo duas vezes, tá? Dá 45,4 centímetros quadrados. Aí agora a gente obtém a nossa área líquida cisalhada, que é pegar a área bruta cisalhada e tirar a parte perdida pelos conectores, tá? Então duas vezes em cima e embaixo, 3 vezes e meio, são 3 furos e meio, tá? Vezes o diâmetro fictício, 1,95 vezes a espessura 0,71, dá 35,7 centímetros quadrados. Agora é só substituir na fórmula, tá, pessoal? O lado esquerdo levou a uma resistência. Deixa eu botar meu rosto. O lado esquerdo levou a uma resistência de 815,4 kN e o lado direito levou a uma resistência de 685,2 kN. Tá bom? Então, qual vai ser o valor que eu vou considerar para a resistência a cisalhamento de bloco? A menor das duas, 685,2 kN. A resistência a cisalhamento de bloco, 685,2 kN, é maior que a solicitação de projeto, 640 kN. Ou seja, o perfil U 306 de 12 polegadas com peso de 30,7 kg por metro, tá? Peso linear, satisfaz. Tá, okay? Então, esse dimensionamento satisfez para o meu perfil U. Aí, por último, o Pfeil, o Walter Pfeil, ele fez uma última verificação, né? Verificação não, última etapa, foi dimensionar a chapa de ligação, tá bom? A gente dimensionou até agora só o perfil U, e aí o que ele fez, né? Como os furos, eu posso até mostrar aqui, não é isso, aqui, SketchUp, tá? Posso ir voltando aqui, vai ficar melhor de ver. Deixa eu vir aqui, trazer. Tá aqui, pessoal, aqui tá ótimo. Deixa eu mostrar assim. A furação na chapa de nó vai seguir a furação do perfil U, pessoal, tá? Tem que ser a mesma. O que pode mudar só essa distância aqui, né? Saindo desse bloco, ó, né? Nesse caso aqui, quanto maior, mais resistente, né? Então não seria um problema. Então quando a gente verificou, né? Posso voltar para cá, o meu rosto. Então quando a gente verificou o A para o perfil, né, e identificou que é por pressão de apoio, a gente acabou chegando à conclusão que a chapa de ligação também vai ser, a resistência dela também vai ser determinada por pressão de apoio, tá? Então eu pego aqui a equação de pressão de apoio, ó, e vou resolver ela para T, ou seja, vou isolar o T, né?
Então, e aí o valor da resistência eu substituo pela menor resistência possível, que é justamente a solicitação, tá? Porque a resistência não pode ser menor que a solicitação. Então, no pior dos casos, a resistência tem que valer 640, tá? E aí é só substituir aqui 2,4 o diâmetro, a resistência do aço MR250, a ruptura é 40 kN por centímetro quadrado. Lembrando que são 14 conectores e a gente tem que trabalhar com a resistência de projeto, né? Então tem que dividir pelo gama 2 1,35. Isso dá uma espessura no mínimo de 0,4 centímetros. 4 milímetros, tá? O que acontece? Né? É uma chapa muito fina, pessoal, e traz dificuldades construtivas. Então, por razões construtivas, é melhor a gente tá trabalhando aí com a espessura de 6 a 10 milímetros. E além disso, né, para garantir a resistência de isolamento de bloco, a gente tem que pegar uma chapa com a espessura ou maior, né, de preferência maior que a espessura do perfil. No caso, nosso perfil, a gente tirou da tabela, a espessura dele é 7,11 milímetros. Então, o ideal é usar uma chapa com uma espessura maior que 7,11 milímetros, ou seja, de 8 a 10. Tá? Então isso seria uma chapa aí que estaríamos utilizando de 8 a 10. Então, pessoal, terminando essa verificação, esse vídeo ficou longo, né? Mas é difícil resolver uma questão dessa, pessoal, em 10 minutos. Não tem como, tá? Tem muitos pontos que tem que ser abordados. Então, pessoal, deixa o like, compartilha com os amigos, pessoal, se inscreve no canal, tá? Valeu, por hoje é só, espero vocês no próximo vídeo da série. Fui!